hoje a gente vai falar de um escritor meio evil. Na verdade, ele faz parte dos mais românticos, assim. Ele é um cara do século XVIII. Essa obra especificamente foi escrita entre 1773 e 1775. O nome dele é Johann Wolfgang Goethe. E ele escreveu uma obra chamada Fausto, que fala sobre um doutor que fez um trato com o demônio. E, por incrível que pareça, essa é uma das obras matrizes do romantismo alemão, que foi o desenvolvimento, na verdade, do imaginário, da questão do amor, da questão do sentimental. Isso que é bastante engraçado, um tema tão sombrio quanto esse pode ser sentimental. E é muito interessante, assim, que o Fausto Zero, que é essa edição da Kozak Naif, que é uma edição recente, ela só tem a primeira parte do Fausto, e ele mostra a questão do trato dele com o demônio, e ao mesmo tempo ele desenvolve um romance por uma garota, assim. E existe nesse personagem os dois prazeres. Ele quer ter o prazer pelo conhecimento, que é o trato que ele faz com o demônio, porque ele tem várias soluções. Ele como doutor, ele como cientista não consegue resolver, e o demônio traz essas soluções para ele. E do outro lado ele tem o sentimental. Ele tem uma paixão por uma garota chamada Margarida, que é apresentada o tempo todo na obra como um contraposto, assim, é o outro desejo dele. E, de certa forma, é uma coisa que sempre existe em nós. A gente sempre tem uma ambição, assim, profissional, e que toda hora digladia e, às vezes, negocia com as nossas necessidades de sentimento com família, de sentimento com a sua mãe, com seu pai, com a sua namorada, com os seus filhos, essa coisa afetiva. Então é muito interessante, assim, esse autor. Essa obra assim, é um pouco complicada de ler porque ela não faz parte dos nossos dias, mas ela é uma poesia. Então não é tanto texto assim para vocês, é uma coisa bem tranquila de ler em termos de volume, mas para compreensão vocês provavelmente vão ter que ler mais de uma vez, porque poesia você tem que analisar palavra por palavra. Então é uma coisa bastante, assim, para quem gosta de ler, bem gostosa, mas para quem não curte, talvez seja uma experiência um pouco difícil. Mas eu reitero, o Fausto é uma excelente obra. O romantismo, a literatura de hoje não seria nada sem o romantismo alemão, que definiu praticamente os rumos. A gente saiu das peças trovadorescas que existiam em Portugal e em Espanha e começou a elaborar romances onde os personagens tinham reviravoltas. Nessa primeira parte do Fausto ela é bastante trágica, porque a Margarida não vai ter, assim, eu não estou dando spoiler muito ruim, mas a Margarida ela não consegue se relacionar com o diabo fica toda hora interferindo no sentimento que o Fausto tem. E ao mesmo tempo a segunda parte da obra não tem nada a ver, assim, ela está ligada, mas ela tem uma reviravolta muito grande até chegar no final mesmo de Fausto, que é uma grande poesia, assim. Vocês vão ver, assim, como o Goethe tinha o dom de retratar os céus, o inferno e tudo isso misturado na Terra. E para finalizar, assim, o videocast, assim, é bem curto. Fausto, na verdade, é uma obra do folclore alemão. As pessoas contavam essa lenda das florestas ali da Prússia, das florestas ali perto da Prússia, e não é uma obra que tinha sido escrita. O Goethe foi o primeiro cara a escrever essa obra. Depois o Thomas Mann vai fazer uma versão dele nos moldes que ele entende por literatura. E é bem interessante, assim, como às vezes um conto que seu pai conta um conto que seu pai te incentiva, coloca na sua cabeça antes de dormir, pode se tornar às vezes um livro, uma grande obra que pode atravessar os tempos. E é isso que eu deixo para vocês por enquanto. Valeu!